Imagine só você pegar um animal da fauna atual do nosso planeta, o papagaio, e colocá-lo em um planeta completamente diferente. E assim, observar a evolução dele conforme as condições do planeta, e aos poucos ele ir se diversificando em diferentes espécies. Isso seria algo realmente incrível. Isso é um projeto feito por mim, que foi inspirado no projeto chamado Serina, onde um canário é colocado em um planeta completamente diferente, deixado pela própria sorte e evolução. Antes de ver o vídeo, eu queria relatar que com certeza ele há erros evolutivos e científicos, pois foi feito mais como um passatempo. Mas eu também queria dizer que ele não foi feito só com base na minha cabeça, mas sim em estudos científicos. Então, se sinta livre para reclamar sobre qualquer coisa nos comentários. Mas também tenha em mente que isso não é um artigo científico e algo para entretenimento e estudo. Tenham todos um bom vídeo. Então, para essa evolução especulativa, vos apresento o planeta Ignotus, do latim planeta desconhecido. Antes de entender a vida no planeta, temos que entender os elementos não vivos, ou seja, os elementos abióticos. Começando pela geografia do planeta, que apresenta muitas montanhas e relevos. Além disso, um material que parece grama, mas não é grama. Analisando a atmosfera, podemos perceber tons de amarelo, que é nada mais nada menos que as auroras boreais, que são assim pela grande incidência de gás carbônico. Pelo mesmo motivo, o céu é violeta. Além disso, também temos tons acinzentados, que é um tipo de neblina causada pela alta umidade. Agora, imaginemos o seguinte cenário. Em um planeta, eu vou colocar um papagaio para viver e evoluir com base em um dos seus alimentos, a maçã. Por isso, eu adiciono uma macieira, que é uma árvore que dá maçã naquele planeta, para que o papagaio tenha que comer. Primeiro estágio de evolução. 20 milhões de anos depois da simulação, na era Initium, no período Emergência, ou era inicial, e período do surgimento. Podemos analisar na atmosfera que o aumento de partículas atmosféricas geraram auroras boreais de cor mais vibrantes e o aumento de CO2, um violeta mais vivo para o céu. Agora, analisando a Terra, podemos verificar o surgimento de uma nova espécie. Isso porque os papagaios evoluíram para uma espécie denominada Psittacus terrestris, ou papagaio da Terra. Os papagaios da Terra vieram depois dos papagaios e apresentam características distintas, como asas pequenas, pois perderam capacidade do voo, e são bem gordinhos, o que impossibilita o voo também, embora apresentem um bico ainda ideal para caçar maçãs. Além disso, olhando em volta você não verá mais macieiras. Isso porque, sem outras árvores para competir por luz, as árvores não tiveram necessidade de crescerem e acabaram diminuindo em menores. Isso fez com que as maçãs passassem a crescer como tomates a partir da própria terra. Então, os psitacos surgiram, já que os papagaios não precisavam mais voar para pegar alimento, assim vivendo na terra. E sem um predador natural, esses animais se diversificaram muito. Assim, seus números cresceram de forma inimaginável. E os papagaios comuns já não existiam mais nessa terra. E de longe, essa era a visão do planeta. Segundo estágio de evolução. Cerca de 40 milhões de anos depois, ainda na era Initium, no período Vetus ou período antigo, podemos analisar primeiro a atmosfera do planeta, que sofreu mudanças. Os tons acinzentados, que é um tipo de neblina, cresceu cada vez mais pela grande umidade da Terra, que não baixava. Já em Terra, tudo parecia normal, mas com algumas diferenças. Agora, repare bem,
que o caule que gerou as maçãs desenvolveu alguns espinhos para evitar a herbivoria. É claro que isso não impediu os piscitacos de comer, mas podia gerar alguns problemas e muitos acabavam desistindo de coletar as maçãs. Isso fez com que em um único caule pudesse crescer 4 ou até mais maçãs. Mas é claro que de longe essa nem chega a ser a parte mais interessante, pois os piscitacos se diversificaram em uma subespécie que se tornou outro animal. Imagine que por essas dificuldades em coletar maçãs, um desses piscitacos decidem comer o ovo de um dos piscitacos e assim cria um novo método de alimentação e uma nova espécie. Conheçam o Psittacus-ova furans, o papagaio ladrão de ovos. Os Psittacus-ova furans foram uma espécie bem adaptadas para este tipo de ambiente. Não são muito maiores que os piscitacos, mas os Psittacus-ova desenvolveram uma estrutura que parece dentes, mas não são. É feito de cartilagem, ideal para quebrar ovos frágeis. Terceiro estágio de evolução. 60 milhões de anos depois, ainda na era Initium, mas num período medíocre ou período médio, podemos analisar no céu que a incidência de gás carbônico e o aumento da umidade tem provocado o aumento dessa grande neblina que poderia gerar problemas mais para frente. Em Terra, nada parecia ter mudado. Os Psittacus-ova continuam comendo ovos e os piscitacos, maçãs. Mesmo assim, embora não aparente, uma nova evolução estava acontecendo e que gerou uma subespécie completamente diferente de tudo que esse planeta tinha visto. Imagine que um Psittacus-ova experimentasse não um ovo, mas um bebê de piscitaco e assim criasse uma nova dieta. E eu lhes apresento uma nova espécie, Aves terroris unidentiformes, ou a ave do terror de um dente. Analisando de primeira, as aves terroris podem parecer aves do terror comum, mas elas desenvolveram adaptações diferentes de qualquer ave do terror que a gente pode ter conhecimento até hoje. Isso porque essa espécie desenvolveu um dente, isso porque faz parte de seu esqueleto, ou seja, não é mais cartilagem, e é feito para furar em alta velocidade os piscitacos e os Psittacus-ova para poderem comer. Além disso, desenvolveram uma crista feita para atrair parceiros. Além disso, eles desenvolveram esses tipos de membro. Na verdade, toda ave possuía algo parecido com isso, mas com penas, e eles desenvolveram adaptações que impediram o surgimento de penas. Mais atrás, nós podemos ver uma evolução notável. Isso mesmo, um tipo de cauda. Agora ele não possui mais só pena ali, mas um tipo de estrutura óssea que gera uma pequena cauda que no futuro poderia crescer mais e gerar novas espécies, que é feita principalmente para equilibrar o corpo. Quarto estágio de evolução. 65 milhões de anos depois, na era Initium, e ainda no período medíocres, a grande umidade e o gás carbônico têm afetado o planeta, e a grande neblina tem coberto quase tudo. Não é mais possível ver o pico das montanhas, e a Terra também está sendo tomada por essa neblina, e não só mais a atmosfera, e isso poderá começar a prejudicar os animais. Isso tampou a luz solar e, em breve, causaria problemas. Quinto estágio de evolução. 80 milhões de anos depois, ainda na era Initium, mas do período Finis ou período final, sem as incidências de luzes solares, foi trazido a esse planeta uma intensa era do gelo. Com essa grande quantidade de neve, as maçãs pararam de crescer e não tiveram tempo de evoluir, o que fez os piscitacos acabarem sendo extintos. Essa foi a primeira grande extinção desse planeta. Sem os ovos dos piscitacos, os Psittacus-ovas começaram a diminuir sua população. Mas nem tudo estava perdido, porque eles partiram para alimentação a partir dos ovos de outra espécie, os ovos das aves terroris. Mas é claro que a disputa não era a mesma.
Como a Era do Gelo chegou, os ovos dos animais estavam começando a congelar. Então, esse estranho tipo de ave de terror passou a cavar buracos e depositar seus ovos neles, para que fosse mais fácil o aquecimento. E isso fez com que tivesse que ser geradas disputas entre eles e os pistacos-ovos, como pode ser representado na imagem. E as aves terrores tiveram que mudar a sua alimentação para sobreviver. E ao invés de pistacos, passaram a se alimentar de pistacos-ovos. Mesmo assim, a evolução nunca para e ela sempre dá o seu jeito. E nesse período de dificuldade, não foi diferente. Surgiu assim uma nova espécie, o maior ser vivo desse planeta até agora, e ela foi denominada Avis magna marsupialis, ou a grande ave de bolsa. E ela foi um exemplo notável de adaptação para este local e poderia se tornar a salvação para a vida neste planeta. E se você quiser saber mais sobre esse animal, terá que esperar o segundo episódio.